Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Daniela Santos, PCNP da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre uma das formas de possibilitar aos alunos o engajamento no universo da leitura e da escrita. Antes de apresentar a proposta para vocês, eu gostaria de lembrá-los que a Secretaria da Educação elaborou um documento que traz diversas sugestões de atividades para a promoção da leitura e da escrita. Essas atividades vocês podem encontrar no documento orientador Atividades Não Presenciais, lá na página 22. Então, pensando de que forma o núcleo pedagógico poderia contribuir com o trabalho docente, especialmente com o trabalho dos professores de língua portuguesa e da sala de leitura, eu selecionei um livro para fundamentar a nossa discussão. Esse livro é da Roxane Rojo. Na verdade, ela é organizadora. É a Escola Conectada, os Multiletramentos e as TICs. É um trabalho colaborativo dela com seus tutorandos, lá da pós-graduação da Unicamp, né? Então, cada tutorando ficou de fazer uma parte, né? Um capítulo, trata de um assunto, e nós nos deteremos no quarto capítulo, que tem como título Fanfics Google Docs, a produção textual colaborativa. As autoras são a Eliane Fernandes Azari e Melina Aparecida Custódio. Neste capítulo, as autoras se debruçam sobre o gênero digital fanfic, atrelado à produção textual por meio do Google Docs. O nosso objetivo é tentar entender como as autoras conduzem esse gênero, né? E para isso, agora, nós verificaremos a definição que elas trazem. De forma generalizada, podemos dizer que uma fanfic, termo reduzido para fanfiction, ficção de fã, é uma história escrita por fãs, a partir de um livro, quadrinhos, anime, filme ou série de TV. Fanfics podem ainda ser inspiradas em bandas ou atores favoritos. Geralmente, usam ambientes como blogs ou páginas eletrônicas para a mídia escrita, mas também navegam por outros meios, como os vídeos, fanvids ou quadrinhos e audiofics. Para entender esse gênero, nós precisaremos retornar ao passado, mas não um passado tão distante. Vamos pegar como ponto de referência a década de 90. Será que o jovem daquela época ele conseguia interagir com os jovens ou com a cultura erudita ou com a cultura de massa da mesma forma como ele interage hoje? A gente sabe que não, não é? Principalmente lá no comecinho da década de 90. Inclusive, quando esse jovem ele gostaria de compartilhar suas produções, geralmente ele pertencia a um fã-clube, né? E quando eles pretendiam fazer as trocas, eles marcavam reuniões ou convenções presenciais. E esse cenário, ele só foi se alterando, só foi se modificando já lá no finalzinho da década de 90, né? Quando a internet começa a se popularizar, né? E nesse sentido, a ascensão da internet é um marco importante para que possamos entender a migração da cultura fandom, né? Desse grupo de fãs, que saíram de espaços predominantemente físicos para migrarem para ambientes virtuais. E hoje, nesse contexto histórico no qual fazemos parte, os fãs eles podem consumir produtos produzidos por seus ídolos, bem como por outros fãs. E a internet permite que tudo isso aconteça em tempo real, né? Sem limites geográficos. Outro ponto significativo é que esses fãs de ficção, eles se empenham para produzir conteúdo próprio. E eles se tornam agentes importantes para a indústria midiática. E seu comportamento
altera completamente essa indústria. A gente pode pegar, por exemplo, o caso recente do filme Sonic. Quando o trailer foi lançado, foi uma chuva de críticas nas redes sociais, né? Os fãs ficaram indignados com a estética do personagem. E aí, os produtores, pressionados, né, com as críticas, se viram obrigados a modificar o personagem. Desta forma, eles transitam de uma mídia para outra. É só a gente pensar que ao mesmo tempo que eles estão assistindo a uma série, eles estão nas redes sociais comentando, compartilhando, não é verdade? Eles podem naquele mesmo local serem motivados a lerem a obra completa. Eles também podem ouvir críticas pelo podcast, comprar e jogar os jogos da saga. Então eles se envolvem de diferentes maneiras a partir daquele mesmo tema que eles estão vendo, né? E essa transição, essa forma como esses jovens passam por essas mídias, ela é denominada de transmídia. E esses fãs não são considerados apenas leitores ou telespectadores, mas produtores daquilo que eles consomem. E ao produzirem, eles estão convictos de que o conteúdo que eles vão disponibilizar, né, será potencialmente relevante para o outro, uma vez que eles compartilham da mesma paixão. Você, professor, professora, deve estar se indagando nesse momento se vale a pena ou não fazer a indicação para seus alunos lerem as fanfics. Ou, se ao lerem, terão acesso realmente a um conteúdo literário. Eu já adianto para vocês que as fanfics, elas são literárias, porém elas não estão no âmbito canônico, erudito, né? Elas são frutos da cultura popular, da cultura pop. Embora não deixem de imprimir um trabalho criativo, né, um trabalho expressivo com as palavras, diante dos fatos, e a eficácia ao tocar o seu público, né, o seu leitor, elas ainda são mantidas na periferia da esfera acadêmica. As autoras Eliane Azari e Melissa Custódio trazem duas reflexões pertinentes para finalizarmos a nossa discussão. Por que não pensar maneiras de transpor esse gênero para a esfera escolar? Por que não trabalhar com a literatura valorizada pela cultura juvenil no universo digital? Então, eu deixo vocês com essas duas indagações. Entraremos agora na segunda parte do vídeo. Eu convido a todos a explorar esse espaço de afinidade dos jovens fanfiqueiros. Vamos lá? Entraremos no endereço do site por meio da barrinha de pesquisa da Google. Olha, até para facilitar ele já apareceu aqui.
É este o endereço, você pode clicar, não tem problema. Tem duas possibilidades, cadastrar ou fazer o seu login. Vamos entrar em cadastrar. Neste campo é solicitado que o novo usuário preencha alguns dados. A criação de um apelido ou pseudônimo, o nome, e-mail, a criação de uma senha e logo abaixo 2 hiperlinks com a política de privacidade e termos de uso. Eu recomendo que vocês façam a leitura dos dois antes de se cadastrar. E logo após o preenchimento dos dados, é só clicar em cadastrar. Bem, esta é a tela inicial da página. Não vou entrar em pormenores para não ferir a política de privacidade. Ao lado esquerdo, o usuário pode gerenciar o seu perfil, interagir com outros autores por meio de fóruns, adicionar a fanfic, ou seja, a história de autoria, acompanhar os comentários, dentre outras tarefas. Na parte superior da tela principal constam alguns menus. O primeiro deles diz respeito às publicações atualizadas dos autores. Em destaques, encontram-se as histórias do momento, as que chamam a atenção dessa comunidade. Olha que legal! É nesta seção que os escritores têm a possibilidade de tirarem suas dúvidas sobre a norma culta da língua portuguesa e dentro do próprio site. Inclusive, as orientações são elaboradas por participantes mais avançados, que colaboram também com comentários nas publicações dos usuários, permitindo que esses jovens escritores reflitam sobre sua escrita e, como consequência, vão moldando e remoldando as suas histórias. Este menu traz uma lista de classificação das narrativas. Em relação aos gêneros, como podem ver, é comum o uso de termos em inglês para se referirem a informações específicas. Por isso, é essencial a quem tiver interesse pesquisar sobre esse vocabulário. Alguns sites trabalham com a definição de cada termo. Neste primeiro caso, a fanfic apresenta exatamente 100 palavras. Neste, elas têm menos de 1000 palavras. E neste aqui, elas contêm exatamente 200 palavras. Percebam como esse trabalho é desafiador. Percorreremos rapidamente este menu. É mediante as categorias que os usuários delimitam suas narrativas, bem como facilita a seleção de interesse do leitor. Então, nós temos aqui bandas e músicas, cartoons, celebridades, concursos, filmes, games, histórias originais, livros, mitologias e lendas, quadrinhos, séries, novelas e TV, youtubers e social media stars. Já estamos chegando ao final. Não exploraremos os dois últimos porque eles não trazem muitas novidades. Vamos agora às tags. As tags são palavras-chave, termos associados a uma informação. A partir delas, é mais fácil encontrar o conteúdo de interesse. Pode-se perceber aqui nessa seção que todos os temas ou gêneros estão demarcados, inclusive com a indicação da quantidade de narrativas já produzidas. E eu tenho aqui todas as tags, né? Eu posso verificar todas elas ou delimitar só as minhas favoritas.
O próprio canal utiliza-se de mecanismos de censura para advertir o leitor sobre o conteúdo mais, assim, digamos que pesado. Cabe deixar registrado que esses nativos digitais, ao mergulharem nesses ambientes, eles colocam em prática complexas habilidades dos multiletramentos. É um universo convidativo, colaborativo, de muita imaginação e de conhecimento. Conheça também, professor e professora. Iniciaremos neste momento a terceira e a última etapa da nossa conversa, onde destacaremos alguns itens do documento orientador com foco nos roteiros de trabalho que deverão ser elaborados pelos professores de cada componente curricular. O documento orientador é um norte para a continuidade dos trabalhos após a suspensão gradativa das aulas e do adiantamento do recesso dos alunos e das férias dos docentes, no decurso do período de isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. Este documento apresenta diretrizes do trabalho à distância e opções de meios midiáticos e interacionais, além de instruções sobre as atividades escolares não presenciais. Também traz informações sobre o controle de carga horária dos estudantes e dos professores, a formação de docentes, sugestões de recursos digitais e materiais, entre outros. Por este motivo, é importante que você se aproprie do conteúdo deste documento. E para a realização das atividades não presenciais, faz-se necessário um trabalho alinhado em que a equipe gestora e professores possam, em conjunto, buscar caminhos para envolver os alunos nessas atividades à distância, levando em consideração o público ao qual a escola atende. E também verificar de quais recursos os estudantes efetivamente dispõem a fim de propiciar oportunidades de aprendizagem a todos. O próprio documento sugere um modelo de questionário, a fim de que seja feita essa sondagem, objetivando, lógico, que essas atividades cheguem aos estudantes e que eles possam desenvolvê-las em suas casas. Também deve-se focar as primeiras atividades na retomada das aprendizagens anteriores, especialmente aquelas que são essenciais para a continuidade do processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Pensando nisso, a SEDUC, após o levantamento das habilidades que eles consideravam essenciais, selecionou as prioritárias para esse primeiro bimestre. E você, professor, mais do que ninguém, conhece os alunos e suas turmas. Por isso, esteja à vontade para se debruçar sobre essas habilidades e optar dentre essas as que sejam mais necessárias a seus alunos, revisitando o documento com as habilidades de seu componente curricular para ampliar o leque de possibilidades. Porém, sempre lembrando que, antes de avançar, é necessário recuperar o que ainda não foi aprendido. No blog do NPE, do Núcleo Pedagógico, você encontrará, além da matriz com as habilidades por bimestre, vários outros materiais e documentos de apoio pedagógico, inclusive com as formações que nós fizemos. Para isso, basta acessar o nosso endereço eletrônico pc.guarulhosnorte.blogspot.com. Dando continuidade à nossa pauta, é importante frisar que a escola e os professores têm autonomia para direcionarem esse processo de busca ativa e da oferta dessas atividades. A adequação dessas atividades se dará mediante a realidade de sua escola, bem como a modalidade de ensino que ela oferta, pautando sempre na proposta pedagógica da unidade escolar. E pensando no desenvolvimento das habilidades a serem facultadas neste bimestre, os professores, com o apoio da equipe gestora,
devem planejar os roteiros de estudo aos alunos, a serem disponibilizados por canais eletrônicos ou presencialmente para aqueles que não tiverem acesso a nenhum dispositivo remoto. Chegamos ao roteiro. Vejamos alguns pontos deste documento que precisa ser elaborado por você. Primeiro, não tem modelo único. O núcleo pedagógico elaborou um exemplo de roteiro que atende à recomendação da SEDUC, elencando seus elementos essenciais que precisam compor o seu registro. Contudo, você tem autonomia para ampliá-lo. Haverá um esforço em conjunto, com sugestões para que de fato você consiga desenvolvê-lo com seus alunos. A entrega deste documento é uma das formas de validar seu trabalho remoto. As outras se dão por meio de sua interação com seus alunos, da entrega das atividades deles, bem como na formação em ATPC e outras mais. No caso de vocês, professores de língua portuguesa, que têm jornada de 6 horas semanais com uma turma dos anos finais do ensino fundamental, por exemplo, neste caso, irão planejar roteiros de atividades equivalentes a essas 6 horas aula por semana, incluindo-se a isto o tempo recomendado aos alunos para que se dediquem às aulas disponibilizadas no centro de mídias, caso seja possível o acesso dos estudantes. Como conversamos anteriormente, esses roteiros deverão se adequar a cada contexto escolar. Darei destaque à minha fala aos professores que lecionam para os alunos da modalidade EJA. Os roteiros de estudo terão como base para sua elaboração os objetos de conhecimento referidos pelos temas contemporâneos transversais. Mais detalhes estão contemplados no documento orientador a partir da página 37. No que tange à realização dos roteiros de atividades por parte dos estudantes, cabe ressaltar que o aluno que não tem acesso às atividades ou não consegue realizá-las não poderão ser prejudicados. Nesses casos, o professor se valerá de aulas adicionais para recuperar a aprendizagem dos alunos no retorno das aulas presenciais. Quanto aos elementos essenciais para a elaboração dos roteiros de atividades, conversaremos adiante. Para subsidiar o trabalho dos docentes neste período, a SEDUC e a Diretoria de Ensino oferecerão formação à distância em seus horários de ATPC. Este é o modelo de roteiro que foi elaborado pelo NPE, com base nos elementos essenciais indicados no documento orientador, e você tem autonomia para ampliá-lo. Cabe a nós, nesse instante, refletirmos sobre o planejamento do roteiro sugerido pelo NPE para elucidar. O campo de identificação do professor e de seu componente curricular é necessário para que esse registro possa ser facilmente reconhecido e disponibilizado aos alunos. Por esse motivo, é importante a delimitação de informações como o dia da aula, horário e turma. Em seguida, vem o campo das habilidades a serem trabalhadas. A título de reflexão, o Caderno do Aluno de São Paulo Faz Escola, volume 1, aborda a situação de aprendizagem que, em conta contos, aumenta pontos, focando a compreensão da tipologia narrativa a partir de variados gêneros textuais como conto, fábula e a história em quadrinhos, possibilitando o desenvolvimento de práticas da linguagem como a oralidade, leitura, análise linguística e semiótica e produção de texto, com base em uma gama de habilidades. Então, mediante o conteúdo e levando em conta a complexidade descrita na habilidade das atividades propostas neste material, o que eu, enquanto professora da turma, consegui desenvolver antes da suspensão das aulas? Será que os meus alunos, depois deste período, se esqueceram? Quais são as habilidades que preciso retomar para verificar se conseguem avançar? É necessário que você, professor, faça uma autorreflexão para direcionar os seus planos de aula, principalmente para indicar as habilidades prioritárias às suas turmas. Tratando-se dos recursos, é importante que se repense. Você utilizou somente o caderno? Que outros materiais didáticos você facultou aos alunos para que alcançassem os objetivos esperados? E agora,
Qual recurso será mais eficaz para dar andamento ao que você já havia iniciado? Qual possibilita o atendimento do maior número de estudantes? O que você pode disponibilizar para quem não tem dispositivos remotos? Você, professor, pode indicar diferentes recursos que contemplem a sua intencionalidade pedagógica, como as aulas do Centro de Mídias de São Paulo, fascículos impressos pela SEDUC, Google Classroom, lista de atividades impressas pela escola, livros didáticos, livros literários, material didático da SEDUC como o Caderno do Aluno, Microsoft Teams, plataformas educacionais como o Moodle e outros. No campo da descrição da aula, você apresenta o que realizará, incluindo o tempo previsto para cada atividade, de modo que seja possível compreender o que se pretende oportunizar aos alunos. Imagine que esse documento também serve como orientação aos alunos que não têm acesso à mídia digital. Por isso, exige-se uma descrição breve, mas com orientações claras e precisas, pois, distante de sua presença física ou virtual, eles não têm como sanar possíveis dúvidas quanto ao entendimento da comanda. E não sabemos se os responsáveis por eles conseguem orientá-los. Por fim, chegamos ao último item do roteiro. É pertinente considerar diferentes instrumentos qualitativos de avaliação para favorecer o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes e incentivá-los quanto ao cumprimento das atividades propostas para que eles realizem em casa. Dentre os instrumentos de avaliação, podemos destacar a sondagem dos seus conhecimentos prévios, bem como a própria realização das atividades, redação, trabalho de pesquisa, fechamento de leitura, autoavaliação e muitos outros. Agradeço imensamente por estar contigo em seu horário de TPC. Espero, do fundo do meu coração, ter colaborado com o seu trabalho. Referente às questões de cunho pedagógico, estarei aqui para te ajudar. Lembra-se do e-mail que disponibilizei no vídeo? Fique à vontade para encaminhar mensagens com dúvidas, sugestões de pautas de seu interesse ou até mesmo compartilhar projetos que você desenvolve com seus alunos. Cuide-se aí. Sua saúde mental e física são bens preciosos. Um grande abraço, professor.